A gente agora conversa com Juliano Medeiros. Boa tarde, Juliano. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Carol. Agradecendo desde já a possibilidade aí que a Rádio Sul América nos dá de apresentar também os nossos pontos de vista e, de alguma forma, equilibrar o debate que está colocado na sociedade a partir do fato de hoje à tarde, dessa lamentável iniciativa dos deputados Rodrigo Amorim e Daniel Silveira, de irem lá no Pedro II, tentar promover algum tipo de transtorno aos estudantes, à comunidade escolar, mas principalmente responder às agressões que foram endereçadas ao pessoal na tarde de hoje. Muito bem, e Juliano, antes de você dar a sua resposta, só falar para você que você também está convidadíssimo, qualquer pessoa do PSOL. Com certeza. Convidadíssimos para virem aqui, até eventualmente, se o Rodrigo topar, quando ele tiver para conversar sobre o assunto, ou separadamente. Enfim, estão todos convidados. Você, me parece, não está no Rio de Janeiro, né? Você é do Sul. Eu estou nesse momento em São Paulo, onde eu vivo, mas sou gaúcho, estou na presidência do partido desde o início do ano passado, fortalecendo esse projeto político. Acompanho muito a política no Rio de Janeiro por razões óbvias. O pessoal é um estado muito grande, muito importante, né? A participação do nosso partido na vida pública do Rio de Janeiro muito forte. Então, acabo indo bastante ao Rio. Vai ser um prazer estar com vocês. Maravilha. E agora, microfone aberto para você, da sua, não é nem visão, né? Não é nem, na verdade, versão. É a sua palavra sobre o caso. Bom, primeiro eu acho que é importante fazer uma breve menção sobre o episódio dessa tarde, né? Nós, evidentemente, defendemos a plena liberdade de ensino, as recorrentes manifestações dos deputados do PSL, da bancada ligada ao Jair Bolsonaro, perseguindo professores, perseguindo estudantes, perseguindo a liberdade de ensino, em nome de uma suposta isenção na transmissão do conhecimento. Na verdade, tem como objetivo censurar, castrar o debate crítico, castrar a possibilidade de que estudantes e professores possam desenvolver um ensino que prepare a nossa juventude para pensar os problemas do Brasil. Na verdade, a visão que esses indivíduos têm em relação à educação está baseada numa concepção muito atrasada de que educação é um processo de aprendizado, é um processo técnico, não é um processo que deve ser baseado no confronto de ideias, na democracia. E o episódio de hoje é muito grave, Fernando e Carol, porque essa dinâmica de invasão às instituições de ensino para fazer supostas fiscalizações, vamos dizer assim, para verificar se há algum tipo de aparelhamento, na verdade faz parte de uma pirotecnia dos deputados de extrema-direita, e isso aqui já em São Paulo já aconteceu com o vereador Fernando Holliday, ligado ao MPL, que usou esse tipo de pirotecnia para ganhar popularidade entre os eleitores de direita e de extrema-direita. Então, Rodrigo Amorim e Daniel Silveira, que eram dois ilustres desconhecidos, eu confesso a vocês que eu jamais tinha ouvido falar deles, não sei que trabalho social, político relevante eles desenvolviam antes de serem eleitos. Me parece que se tornaram conhecidos depois desse absurdo, dessa grosseria, dessa violência que foi o ato simbólico de quebrar a placa com o nome da Marielle Franco. A partir daí me parece que eles se tornaram conhecidos, até então eram dois ilustres desconhecidos, e a disposição deles de fazer essa pirotecnia tem o mesmo propósito, é o propósito de ganhar pontos, de ganhar popularidade no eleitorado mais conservador, que eventualmente acredita nessas falácias de que as escolas se tornaram antros de ideologização ou de formação marxista. Se assim fosse, nós da esquerda não teríamos perdido as últimas eleições no Rio de Janeiro, não teríamos perdido as últimas eleições em nível nacional. Se as escolas estivessem formando comunistas e socialistas, o resultado da eleição não teria sido a vitória de Jair Bolsonaro. Então, primeiro, repudiar fortemente a atitude desses dois deputados, que é um desrespeito com o Colégio Pedro II, que é uma instituição muito séria e muito respeitável, e segundo, Fernando e Carol, repudiar os reiterados ataques ao PSOL. Esses dois deputados têm uma obsessão pelo PSOL, e é inexplicável, não sei dizer porquê, polarizam o tempo todo com o PSOL, polemizam com o PSOL nas redes sociais, já foram as minhas redes sociais polemizar comigo, e me parece que são dois deputados que querem buscar um holofote a todo custo, e por isso recorrem a esse tipo de iniciativa, que é lamentável, repudiável, e importante ter o espaço aqui da Rádio Sul América para registrar também essas posições. Agora, Juliano, vamos então pro episódio, que na verdade não é mais nenhum episódio, né, porque
A gente não está nem falando da quebra da placa, mas agora do que ele mencionou, que o PSOL suja as galerias ele nem usou o termo suja, desculpa eu usar. Ele falou que o PSOL coloca manifestações visuais nas galerias e que ele, em contrapartida, colocou dentro do gabinete dele a placa Marielle. Uhum. Bom, o episódio da quebra da placa foi muito grave pra gente, porque a Marielle, uma vereadora, uma pessoa de bem, foi brutalmente assassinada. A Marielle não foi vítima de um impeachment, a Marielle não teve seu mandato cassado, a Marielle foi morta por disparos de fuzil, hoje nós sabemos, um crime encomendado através de milicianos aí do Rio de Janeiro. Então foi muito grave, porque a placa da Marielle não era só um ato como sugeriram os deputados na manifestação deles. Eu infelizmente não pude ouvir a entrevista deles, mas me informaram que eles usaram uma expressão, algo como que o PSOL, ao fazer esse tipo de manifestação, usando uma placa simbólica com o nome da Marielle, ele afronta a ordem, né? Alguma coisa assim, e que eles, na verdade, ao quebrar a placa, estavam tentando restaurar a ordem. Eu pergunto, que ordem esses sujeitos querem restaurar? A ordem que permite que uma vereadora, uma mulher eleita, seja assassinada no centro do Rio de Janeiro? A ordem que permite que uma criança como a Ágata seja assassinada pela polícia militar nas periferias do Rio de Janeiro? A ordem que faz com que centenas de pessoas todos os anos sejam vítimas de catástrofes naturais pela ausência de investimento por parte do Estado? Bom, se essa é a ordem que o senhor Rodrigo e o senhor Daniel querem preservar, eu posso dizer com todo orgulho que o pessoal é contra essa ordem. A nossa ordem é a ordem da justiça social, do acesso aos direitos, das liberdades democráticas, da liberdade de uma mulher negra da periferia poder exercer seu mandato em segurança e em paz. Então, me parece que esses deputados têm uma concepção muito deturpada do que é ordem, do que são as instituições democráticas, não sabem conviver com a divergência, infelizmente. Veja, o pessoal é um partido que tem 15 anos, Fernando e Carol, e nós convivemos durante todo esse período com representação na Câmara de Vereadores do Rio, na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados. Nós travamos debate de ideias contra o PSDB, contra os Democratas, contra o PMDB, são partidos que não são do nosso campo ideológico, mas em nenhum momento esses partidos fizeram brincadeira ou agrediram a memória de quem quer que fosse. Agora, o PSL instituiu no Brasil uma forma de travar o debate público e travar a divergência que extrapola todos os parâmetros do convívio democrático, das liberdades democráticas, do convívio respeitoso. Esses sujeitos aviltam a memória de uma vereadora assassinada para ganhar votos, e isso, infelizmente, é muito grave e precisa ser repudiado não só pelos militantes do PSOL, pelos simpatizantes do nosso partido, mas por todos os democratas do Rio de Janeiro e do Brasil. Agora, Juliano, para fechar, teve uma outra coisa que ele falou, que foi o seguinte: ele comentou que nas galerias da Câmara dos Deputados teria manifestações visuais. Aí eu não sei exatamente o que seria, porque eu não fui lá, mas cartazes, manifestações visuais, e seria uma contrapartida ele colocar a placa quebrada da Marielle no seu gabinete. Você tem alguma informação sobre essas manifestações visuais nas galerias da Câmara dos Deputados? O que seria exatamente isso? Olha, eu convivo muito com a nossa bancada federal em Brasília, Fernando. Eu vou a Brasília quase que semanalmente, convivo com a nossa bancada e tenho acesso quase que permanente ao plenário da Câmara dos Deputados. Quem controla o acesso às galerias é o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e não é permitido nas galerias da Câmara qualquer tipo de manifestação de ofensa aos deputados federais. Muitas vezes, em sessões muito importantes, as galerias da Câmara estiveram fechadas para o povo. Por exemplo, foi aprovada recentemente a reforma da Previdência, um tema muito sensível, muito delicado, e o Rodrigo Maia não permitiu que ninguém ocupasse as galerias da Câmara, exatamente sob o argumento de que poderia haver algum tipo de ofensa. Então, não há nenhum tipo de ofensa a nenhum deputado, pelo menos da parte do pessoal, da sua militância, que justifique esse tipo de agressão e de violência. Me parece que esses dois indivíduos não têm a menor condição de conviver com a divergência, com ideias que não são as suas, não sabem conviver com o ambiente democrático e, como eu disse, acabam recorrendo a esse tipo de estardalhaço, de ação com estardalhaço, com o objetivo de polarizar. Felizmente, o ambiente democrático no Brasil resiste, persiste, e sujeitos como o Rodrigo Amorim e Daniel Silveira, muito em breve, vão parar na lata do lixo, que é onde eles merecem estar. Maravilha. Juliano, olha só, como a gente falou na abertura, está sempre aberto aqui o microfone, independente de partido, independente de ideologia ou de qualquer outra coisa, está aberto para as pessoas. A gente quer conversar aqui com as pessoas
Então, quando puder, quando você estiver no Rio, está convidadíssimo, e qualquer outra pessoa do PSOL. O Tarcísio, o Freixo também não está mais no Rio de Janeiro, mas qualquer pessoa que possa vir aqui conversar, estamos sempre abertos, A gente está sempre aberto. Bom? Obrigada, Juliano. Até a próxima. Obrigado, Carol. Obrigado, Fernando. E parabenizo a Sul América pela disposição de ouvir esse contraponto, mostrando que vocês têm um compromisso genuíno com a democracia, com o debate de ideias. Vai ser um prazer estar com vocês assim que eu for ao Rio de Janeiro. Obrigado. Obrigada, gente. Valeu, e não é nem disposição, é vontade. A gente quer ouvir. Grande abraço, Juliano.